não sei quem viu nos stories, né? Mas eu falei um pouquinho sobre como é que essa live nasceu, né? Essa série de lives começou a bater no meu coração e eu falei, ai, não vou fazer, maternidade às vezes dá treta, não quero falar de maternidade, não quero ser melhor mãe que ninguém, não é esse o objetivo. Mas aí ontem na live sobre Maria Madalena, a gente começou eu comecei a falar um pouquinho sobre, às vezes, o nosso pensar na gente nos impede de ser canal de bênção. Nos priva de ser canal de bênção quando a gente está mais preocupado com o que os outros vão falar ou com as consequências do que de fato o que a gente está fazendo. Então eu decidi fazer de hoje até sexta 4 lives sobre maternidade. O que eu quero falar sobre maternidade? Gente, não vou falar sobre educação de filhos, não vou falar sobre o que é certo, o que é errado, botar na TV, não botar na TV, não é nada disso o objetivo da nossa conversa. O objetivo não é a gente saber sobre educação, sobre o que fazer, como ter bons filhos, nem dizer que você vai ser uma super mãe, que você vai dar conta de tudo e que vai estar tudo ótimo e que você vai ser inquestionável. Não, nenhuma dessas duas coisas eu quero conversar com vocês. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a maternidade, a mãe, a pessoa, a mulher, a mãe. Então, por isso que o nosso tema, nós vamos percorrer um caminho de 4 dias, né? 4 lives para a gente percorrer um caminho e chegar na avaliação da maternidade. Então eu quero te convidar já de cara, assim, ó, saindo, para você parar, fechar o olho aí, 2 minutos. Tô eu e você aqui, esquece o resto. 1 minuto. Eu quero que você feche o olho e imagine a família ideal. Qual que é a tua família ideal? Eu quero que você feche o olho e imagina, sem limite, como é que é, em que casa você tá, como é que são as crianças, como é que eles se comportam, como é que é teu marido, como é que é o sustento, a provisão da sua casa, como é que é o relacionamento seu com as crianças. Como é que é? Fecha aí 30 segundinhos, eu queria que você imaginasse, mas assim, ó, trouxesse a imagem mental mesmo. Eu não quero só que você fique, ele é bom. Não, eu quero que você imagine. Fecha o olho e imagine. Se é na sua casa, então imagina aí na rotina da sua casa, como é, como é que vocês estão numa mesa, como é que o seu marido te trata, como é que o seu filho te trata, seus filhos são grandes, são pequenos, são obedientes, não são, vão bem na escola, o que as pessoas falam dos seus filhos, o que as pessoas falam sobre o comportamento dos seus filhos. Então eu quero que você gaste aí 30 segundinhos criando essa imagem mental. É muito importante que você crie essa imagem mental. Fecha o olhinho aí e vai criando essa imagem mental da sua... Eu digo sua família, mas essa relação. Vê aí, quem aparece aí nessa imagem mental, como é que é a relação, como é que é a relação da família dos seus sonhos. Com base nisso, eu queria te perguntar, baseado nessa imagem que você fez da família dos sonhos, de uma vida de sonhos, eu quero te perguntar hoje, que nota que você dá para a sua relação com o seu esposo, com o seu marido? De 0 a 10, que nota que você dá? De 0 a 10, que nota você dá em relação à sua maternidade? E aí eu quero te fazer um adendo. Não adianta você pensar, nossa, meus filhos, nossa, a maternidade é um sonho realizado, meus filhos, eles são lindos, eles são maravilhosos. Não, eu quero que você dê uma nota para você como mãe. Se você estiver sendo avaliada, que nota que você dá para você como mãe? Certo? E daí a gente vai partir para a nossa live de hoje. Por que eu quero que você faça isso? Se você não entendeu, se você não confiou, eu vou te explicar agora por que você tem que fazer isso. Sabe aquele ditado que diz que quem não sabe para onde vai, vai para qualquer lugar? Então, se você não sabe o que é uma relação com os seus filhos, se você não sabe o que é uma relação com o seu marido, se você não tem um parâmetro de relação familiar ideal, nós vamos poder ficar aqui falando 4 ou 40 dias que não vai mudar nada, porque você não sabe para onde você está caminhando. E aí eu vou começar a contar para você uma coisa que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fiz isso, eu me dei nota 9 com maternidade. A minha maternidade era infinitamente mais crua que a hoje, em todos os aspectos. Ela era infinitamente mais crua que a hoje e eu me dei 9. Hoje a minha maternidade é, nossa, milhões de vezes melhor e eu não me dou 9.
Entende? Porque o meu parâmetro, o meu sarrafo aumentou muito. Então, por que isso aconteceu? Porque para mim eu tinha uma família feliz e realmente nós éramos uma família bem feliz e para mim aquilo era o suficiente. Era muito bom. Eu me dava bem, eu gostava, enfim, mas eu não tinha a clareza do meu papel. Eu não tinha certezas do que eu queria. Então a minha nota foi 9. Hoje eu tenho mais clareza, eu sei para onde eu tô caminhando e a minha nota não é 9. Então o que eu quero te dizer isso? Se a sua nota é baixa, bora a gente trabalhar juntas para aumentar. Se você quiser mandar no inbox ou quiser compartilhar aqui a sua nota. Se a sua nota é alta, tá ótimo, tá tudo bem. Mas a gente vai parar para avaliar se realmente a sua nota é alta porque você é uma excelente, excepcional mãe ou porque o seu sarrafo é muito baixo, porque o seu grau comparativo é muito baixo. Talvez você não teve uma super mãe, talvez teu marido não teve uma super sogra, uma super mãe, né? Tua sogra não foi uma super mãe, então o sarrafo fica baixo, a gente não tem referencial. E eu quero te convidar a você olhar para tua maternidade com muita compaixão, mas sem querer baixar o sarrafo. Sem querer baixar o sarrafo. Esses dias eu tava lendo um post do Ícaro de Carvalho e alguém perguntou por que as mães não são de alta performance. E ele falou, né? Pega uma mãe que é mãe de um filho autista, que acorda às 5 horas da manhã e que dorme às 8, né? Dorme pouco, enfim. Como é que ela vai ter alta performance? Ela tem uma alta performance. Porque talvez os desafios da maternidade te levam para a tua mais alta performance. Talvez os desafios da maternidade te levam para um patamar de esforço gigantesco. E é isso que eu quero que a gente reflita. Oi, querida, tudo bom, Joy? Eu quero que a gente reflita sobre isso. Qual é a tua entrega? Qual é a tua excelência na maternidade? Eu sempre falo isso. Gente, por que eu vou falar isso? Porque é uma coisa que bateu muito profundo no meu coração. Tantas vezes eu quis ser excelente fora de casa e não quis ser excelente em casa. Então eu quero conversar com você sobre isso. Que nota você dá de 0 a 10 para tua maternidade? Não é para os teus filhos, não é para teu... mas o meu marido não ajuda. Não é para nada disso, é para tua maternidade. Se hoje você pudesse se olhar como mãe, se aparecesse um filme, né, um Big Brother na sua casa, que nota que você dá para sua maternidade? E aí eu quero te convidar a refletir comigo umas reflexões que eu precisei fazer e ainda faço, e ainda são constantes na minha vida, porque eu tô anos-luz do que eu imagino que é ideal, eu tô anos-luz do que eu quero, eu tô anos-luz de distância de poder falar sobre educação de filhos. Eu tô aprendendo, eu tô engatinhando em tudo isso, mas eu quero te dizer que a gente precisa encarar de frente as nossas lutas. Então, vamos lá. Eu quero te perguntar o seguinte. Se você entender que a sua maternidade é 100% responsabilidade tua, o que mudaria na tua vida? E se você olhar e falar, cara, a responsabilidade é minha da maternidade que eu exerço. Não é do meu marido que não ajuda, não é do meu filho que é agitado, não é do meu filho que é desobediente, é 100% minha. O que mudaria? E foi esse a grande virada na minha maternidade. Quando eu olhei ela assim... Cara, o Cris, quem me acompanha ou conhece, a gente sabe que o Cris é um baita pai. O Cris é um cara assim, ó. Ele é pai, ele assume, ele cuida quando tá doente, ele cozinha. Ele é o tipo de cara que ele não precisaria. Ele não precisa. Se um dia acontecer alguma coisa, eu sei que ele toca muito bem as crianças e ele não precisa de mim. Entende? Ele consegue fazer tudo muito bem sozinho. E por 5 anos eu me escondi atrás disso. Aí, é isso que eu quero te dizer. Quando eu tive que encarar que a minha maternidade era a minha responsabilidade, o referencial de mãe que os meus filhos iam ter, que a minha filha ia ter, era responsabilidade minha. Aí a vida fez assim, ó, mudou tudo. Porque não importa se eu brincava, eu escolhi bem o pai deles, não importa se eles têm um excelente pai. Mas a mãe, qual é a minha responsabilidade? E se eu acreditar que toda a responsabilidade na maternidade é minha, o que muda? O que muda? O que eu preciso fazer para ter resultados diferentes? Aí, gente, começa a dar uma despirocada na cabeça geral. Aí começa a dar assim, ó, uma despirocada geral na mente. Por quê? Porque eu falo, cara, os meus filhos não me procuram quando caem, porque talvez eles não tenham confiança em mim. E é minha responsabilidade ganhar a confiança deles. Os meus filhos não lembram do bolo que a mãe faz, mas lembram do bolo que a avó faz. Por quê?
É minha responsabilidade criar memórias neles, né? Memórias de gostos, de cheiros. Os meus filhos não têm responsabilidade sobre a bagunça que eles criam, porque eu não tenho responsabilidade sobre a minha bagunça, a minha vida é uma bagunça. Por isso que os meus filhos são assim. E o que eu vou fazer para mudar? Cara, eu não sei se você está disposta a encarar a realidade desse jeito, mas eu vou te dizer. Deus vai te mostrando e vai rasgando, ele vai rasgando, ele vai rasgando, ele vai cavocando assim, ó. Vai cavocando. Eu brinco que ele cavoca na minha vida que nem encravada, que nunca acha o fim. Por quê? Porque vai aparecendo o que é ruim, vai aparecendo o que não vale. Então eu quero te convidar, para estar fazendo sentido para vocês, a olhar a tua maternidade como se a responsabilidade, como não, olhando da perspectiva que a responsabilidade é 100% sua. A responsabilidade é 100% sua e basta. Não tem terceirização de culpa, não tem quem colocar culpa, não tem marido, não tem filho, não tem trabalho. Oi, Tati! Não tem não tem filho, não tem marido. Ah, porque eu trabalho demais. Não tem. Você pode trabalhar, você pode ser solteira, não importa. Você precisa encarar a sua responsabilidade de mãe. Os seus filhos só têm uma mãe e essa mãe é você e sou eu. E aí eu quero levantar alguns pontos com vocês. Quando a gente entende que os filhos são herança do Senhor, né? Os filhos são herança que Deus nos deu. E como eu cuido da herança do Senhor? Isso mexeu demais comigo também, né? Às vezes eu olhava assim, eu cuido mais. Não é que eu cuido mais, gente, eu sou um pouco exigente nesse termo, mas assim, eu tenho tempo talvez de melhor qualidade, eu brigo porque eles não me deixam trabalhar, mas na hora de sentar com eles eu não paro de olhar no relógio porque eu quero ir trabalhar. Então, como é que eu tenho cuidado da herança que o Senhor tem me dado em relação às outras coisas? E talvez a sua válvula de escape seja a sua casa, você fica limpando casa para não ter que sentar e montar Lego. Então, eu quero te convidar a você avaliar isso de uma forma muito clara. Como é a sua maternidade? E se você acreditasse que tudo está na sua responsabilidade, a mãe dos seus filhos é você, e é sua responsabilidade causar uma boa mãe na vida deles. E eu quero te convidar a você avaliar alguns pontos. Se você se identificar, vê o que dá para mudar. Se você não se identificar, pula, tá? Eu queria te convidar a ter modelos de mãe de alto sarrafo. Assim, ó. Mães que têm um padrão muito elevado de maternidade. E aí eu vou te dizer que muitos desses modelos meus vêm da internet. Aí você vai dizer assim, Dani, mas é que a internet, a gente só vê o que a gente quer. Sim, a gente só vê o que a gente quer, eu sei. A gente só mostra o que a gente quer. Tudo isso eu sei. Só que se ela faz aquilo com o filho dela, eu não faço nem aquilo nem para mostrar na internet, né? Então eu comecei a seguir algumas mães que fizeram muita referência. Comecei a comprar livros muito profundos sobre maternidade. Comecei a não buscar livro de consolo. Eu não quero consolo, gente. Ser mãe é difícil mesmo, né? Então aqui, ó, livro de ensino, que aumenta a minha responsabilidade, aumenta o meu sarrafo. Cara, ser mãe não é viver no resort. Ser mãe é trabalhar na alta performance 24 horas por dia. Então eu comecei a ler muito. Então minha primeira dica é: tenha mães de alto escalão, de alto sarrafo, né? Mães que te levam para um outro patamar de maternidade. E aí eu vou te dizer o seguinte, mas você vai precisar trabalhar a sua... Lembra que eu tô falando para mães? A gente precisa trabalhar o meu coração, o seu coração. Você vai escolher mães, vai selecionar mães, vai pesquisar mães. Pode ser na sua igreja, na sua vizinhança, na internet, nas suas amigas, aquelas crianças assim que são destaque, porque tem uma educação diferenciada. Chega perto delas. Agora, escuta aqui, você não vai poder julgar. Mas ela faz isso porque ela não trabalha fora. Mas ela faz isso porque ela tem 3 empregadas. Mas ela faz... Não! Você vai olhar para elas e absorver o que é bom. O que é bom. O aprendizado que você tem com ela. Tá? Então talvez ela tenha 10 empregados, mas você só tem 2 filhos, né? Talvez ela só seja... Ela fique em casa o dia inteiro, mas você só tem um filho. Né? Então eu não sei, cada uma tem as suas batalhas, mas eu quero que você pesquise modelos de mulheres que te inspiram a ser uma mãe melhor.
tá? Aumenta o sarrafo, aumenta. Porque sabe de uma coisa? Quando eu virei mãe, eu era Mary Kay no Brasil, ainda sou, mas eu não tinha pressão de horário. Então eu trabalhava meio período, o Cris dava, nossa, sempre abraçou esse projeto comigo. Então eu achava que por eu não deixar meu filho o dia inteiro na escola, eu já era uma baita mãe. Porque a maioria das minhas amigas deixava o filho o dia inteiro na escola. Eu achava que por eu deixar meu filho olhar pouca TV, que hoje eu acho que era muito, mas enfim, por eu não deixar a TV livre para meu filho, eu era uma baita mãe. Entende? Mas por quê? Porque meu sarrafo, eu não sabia que diferença fazia criança ver ou não ver TV. Eu achava que era meio que, é bom não ver, mas tá tudo bem. Mas eu não sabia o impacto que causava na vida de um filho. Porque eu não estudava sobre isso. Eu não sabia o impacto que a minha ausência em momentos muito importantes da vida de um filho causava. Então, pra mim, eu só deixava ele de tarde, da 1h30 às 6 na escola. Então, pra mim, era tudo muito tranquilo. Por quê? Porque eu não tinha clareza. Então, eu quero te convidar. Tenha mães que elevem muito o teu patamar, mas muito o teu patamar de maternidade. Dessa maternidade eu nunca alcanço, então é essa que você vai seguir. Porque quando a gente tem médio, a gente fica no médio, mas quando você tem o excelente como objetivo, você busca o excelente. Agora, querida amiga, isso serve primeiro pra mim. Sem julgamentos, você absorve só o que é bom. Tamo junto, quem topa? Se você já tem uma mãe que é referência, vai pondo aí nos comentários, gente. Vai pondo aí uma mãe que já é referência de excelência pra você, que você se inspira. Se você já tem, quem sabe alguém aqui não tem, pode pegar, né, a sua ideia. Gente, qualquer coisa estão perguntando também, tá? Outra coisa, mamães, eu vou dar outra dica libertadora. Não reclama. É difícil demais, dói demais, porque a gente sempre vai achar um motivo para reclamar. Então, mamãe, não reclama, tá? Eu preciso te dizer que a reclamação não vai levar a nada. Não reclama com seu filho, não reclama com seu marido, não reclama das suas responsabilidades, não reclama. Isso já vai te botar anos-luz lá na frente, de onde você tá. Isso já vai te botar lá. Já eu concordo e também tenho elas na minha lista. Tempo em casa, põe um tempo em casa, é uma mãe extraordinária. A Aninha é uma mulher que tem me inspirado, me ajudado e me acompanhado demais nessa minha jornada. Não reclama, mas tem um papel que você tenha clareza, que não importa onde você tá. O seu chamado é servir sua família. Ai, mas deixaram tudo espalhado. Sim, o seu chamado é ir lá e servir, querida, né? É o meu chamado. Dói, gente, dói. Tem horas que dói. Então, assim, cozinhar de novo, sim, é o seu chamado. Você pode ajudar, você pode terceirizar, mas esse é o seu chamado. Então, não vamos reclamar, né? Quanto mais a gente reclama, mais a gente descola da realidade. Eu não quero que você descole da realidade. Então, bora estar presente na realidade e não reclamar. Então, primeiro, tenha patamares altos de excelência. Segundo, não reclame, esteja disposto a servir. Não dá para ser uma mãe de excelência reclamando. Gente, isso não combina, tá? Isso não fecha, não faz sentido. Então, a gente precisa, é um exercício. A reclamação é um vício, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício da reclamação. Se você não sabe por onde começar, faz um desafio, você e seus filhos. Vocês têm feijão à vontade. Pega um potinho para cada um, e toda vez que alguém reclamar, vai um feijãozinho preto. Então, você faz isso por semana. Então, tem os 3 potes, pode da reclamação. Filho, vai arrumar sua cama. Não quero. Potinho da reclamação. Aí, você escolhe o que você vai dar para quem tiver menos feijão no potinho. E você bota o feijão lá também. E você bota o feijãozinho lá. Quando você pensou na reclamação, você já bota o feijãozinho lá. Por quê? Porque você vai gerar um comprometimento com a sua família. Se essa é a sua dificuldade, dá super certo. A gente já fez aqui em casa algumas vezes, dá super certo. A Tati falou ali que a mãe dela era o grande referencial, mas elas têm uma personalidade muito diferente. E realmente isso acontece comigo também. A minha mãe somos bem diferentes, mas hoje eu volto muito pra mãe que a minha mãe é, porque eu entendi que o que eu admirava nela é o que Jesus pede. Então a gente precisa assim, encontrar referenciais que batam com a gente ou a gente conseguir convergir o nosso referencial com a nossa personalidade e casar tudo junto. O do feijão é assim, ó, um potinho para cada um. Quando reclamar, bota um grão de feijão. Então, o que acontece? Se os seus filhos pequenos, você pode ilustrar com uma reclamação, deixa tudo preto. E você coloca, toda vez que você pensar numa reclamação, você coloca um feijãozinho também. Para você ver o quanto
que a sua reclamação mina o ambiente, pensando que o pote é o ambiente, quanto de reclamação a gente tem colocado. Então, mães, não reclamam, mas sirvam. Terceiro ponto. Minha luz não tá enxergando. Outra coisa que esse ponto é bem pesado. A gente, muitas vezes, como mãe, a gente acaba rotulando os nossos filhos. Minha filha, aí depende, Joy, depende do sarrafo. Depende do sarrafo. Você fala muito, começa com falar, mas depois começa a não reclamar também. No pensar, porque a gente precisa ter consciência do que a gente tá pensando. Depende do teu sarrafo. O terceiro ponto que eu quero dividir com vocês é: vamos cuidar com esse tipo de tu não conhece o meu filho. Não, tu não sabe. Nossa, meu Deus do céu, ele não para quieto. Ou assim, mas é que ele é muito agitado, Dani, isso com o meu filho não funciona, ele é muito agitado. Não, ele é muito pequenininho, a criança tem 12 anos, é muito pequenininho. Então eu quero que você tire. Isso aí, ó. Muito bom. Quem que falou? Espera que eu tenho um negócio aqui na frente, aqui, ó. Kelly. Emocionalmente. Espera que agora caiu tudo aqui. Emocionalmente tem isso mesmo. Emocionalmente tem essa questão que a gente repete padrão. A gente acaba repetindo padrão. Então, a gente tem que... Exato, isso que você falou aqui, Kelly, já é maravilhoso. Porque o fato de você perceber isso já te dá a chance de mudar, entende? Quando você já percebeu que você explode, que tem uma relação, né? Tipo assim, eu não podia... Olha, vê se você pensa isso comigo. Eu não podia fazer isso com a minha mãe, meu filho também não pode fazer comigo. Então, quando ele faz, eu explodo. É difícil. Gente, isso é muito difícil, a gente tem que trabalhar a gente, enfim... Então o terceiro ponto que eu quero dividir com vocês é: vamos cuidar com esses rótulos. Não conhece meu filho. Não sei o que. Ele é muito agitado. Meu filho não tem quem faça ficar parado, não ficar quieto. Meu filho não, ele é muito agitado. Meu filho é respondão. Eu quero que você pare para pensar nisso. O seu filho é o produto do que você tem gerado na vida dele. Isso dói demais, porque a gente precisa entender que o nosso filho, ele chegou pra gente como uma folha em branco, com a tonalidade dele, com o jeitinho dele, mas ele é uma folha em branco, e quem vai escrever a história dele é a gente que vai pegar na mãozinha e escrever a história dele. Então, não sei se vocês têm essa, né? Eu queria que vocês pensassem sobre isso e saísse desse processo de rotular o seu filho para encarar que a responsabilidade sobre o comportamento do seu filho é sua. Gente, isso dói demais. Mas eu queria que você encarasse que a responsabilidade sobre o comportamento do seu filho é sua. Deus te deu o papel, deu a você a responsabilidade de você educar, disciplinar e moldar o comportamento do seu filho. Então, assim, eu quero te desafiar a não usar essas palavras. Não rotular seu filho. Mas ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. E o que você faz todas as vezes que ele faz isso? Eu falo, às vezes eu falo isso pro meu marido. Porque toda vez no banho ele vinha dar escândalo. Ele olha pra mim e fala assim: o que você como mãe tem feito pra que ela não dê mais escândalo? Gente, aquilo vai assim, e vai penetrando na minha alma que eu tenho vontade de chutar o meu marido. Eu tenho vontade de chutar ele. Então, mas eu quero te desafiar, toda vez que você rotular, botar um rótulo no seu filho, você pensar comigo. O que eu tenho que fazer para que isso não se repita? Eu não posso sair com meu filho porque ele sempre dá escândalo. O que você faz quando ele dá escândalo? O que você, como educadora, ensina para ele quando ele dá escândalo? Aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando a gente chegou na Alemanha,
As primeiras vezes o Noah entrou numa loja diferente, meio que quis dar aquele escândalo e tal, e foi 3 vezes, né? Na terceira vez o Cris pegou, tirou ele da loja e falou assim: até você não saber se comportar, você não vai mais entrar numa loja. Gente, ele ficou acho que um mês. Ele não entrava em loja, ele não entrava no supermercado, ele não entrava em nada. Se a gente ia a algum lugar, ou um ficava em casa com ele, ou ele ficava no carro esperando. Ele já ficou na porta com o Christian enquanto entrava pra fazer alguma coisa. E ele ficou pra morrer. Hoje, graças a Deus, ele não faz escândalo em loja. Mas a gente tem que... Por que às vezes é difícil dizer isso? Eu vou te dizer por quê. Porque quem mais vai ser prejudicado nessa história é o educador. Porque é você que vai abrir mão. É você que vai abrir mão de ir na loja, é você que não vai passear no centro, é você que vai abrir mão. Então eu quero te convidar. O seu filho é reflexo da educação que você dá para ele. Quando é difícil encarar isso, gente, é difícil. Mas quando a gente olha para isso... com autorresponsabilidade, dói, mas existe grande chance de transformação. E eu quero te convidar a você não passar mais a mão na cabeça. Não tô dizendo que agora vamos virar umas tiranas com as crianças. Não. E talvez, eu vou te dizer muito sério, na maioria das vezes, o comportamento mal dos nossos filhos não é por causa da ausência de disciplina, é por causa da ausência de presença e amor. Então, muitas vezes, quando seu filho deu um piti na loja, é porque ele tá cansado de estar dentro da loja. É porque já passou do limite dele. Porque ele queria atenção sua e não queria estar passeando na loja. Então, eu não quero que a gente agora vire tirana e vá achar... Não, eu quero que você avalie qual é a sua responsabilidade. Será que uma criança precisa ir no mercado com fome? Não, ele vai querer comprar tudo. Será que seu filho tem maturidade para não ter rotina? Ou você, quando você nunca sabe se ele tá com fome, você espera ele demandar comida... Entende? Porque você não dá essa segurança emocional para ele. Então, eu quero te convidar a não colocar rótulo nos teus filhos e assumir a responsabilidade sobre os rótulos que vierem na sua cabeça. Faz sentido para vocês? Estão aí ainda? Continuando. Outra coisa que eu preciso te convidar é você acreditar que você não é mais sofredora que ninguém. Então, assim, sempre vai ter alguém numa situação mais desafiadora que a sua. Então, quando você olha pra você e fala, porque não sabe, eu trabalho das 8 horas por dia, eu tenho 3 filhos pra cuidar, meu marido não me ajuda e papapá. Cara, entende? Você não é a mais sofredora que ninguém. Você não é pior e mais difícil que ninguém. Assuma a sua responsabilidade e a ame. Eu preciso trabalhar o dia inteiro, eu tenho um filho e se eu tiver 10 minutos com ele por dia, ele vai ter o meu melhor naqueles 10 minutos, porque é o melhor que eu posso dar para ele. Então eu quero te convidar a você olhar a sua maternidade com presença. Não seja vítima, você não é vítima da sua história. Gente, você não é, ser mãe, hipótese alguma é vítima. Porque eu não durmo a noite inteira, porque meu filho não dorme, a não ser que ele seja um recém-nascido, isso pode ser tratado. Que tipo de tratamento você tem procurado? Né? Isso pode ser cuidado, tratado, né? Isso pode ser cuidado. A Mamãe por Vocação tem um curso para ensinar crianças a dormir. Então, se seu filho não dorme, vá fazer um curso para criança dormir, vá procurar uma consultoria para criança dormir. Porque eu fico a noite inteira acordada. Porque eu dou peito a noite inteira. Então, essas reclamações, gente, não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, eu quero te convidar a você entender que você não é a mãe mais sofredora do mundo. Não é de longe, entende? Então, assim, porque eu não tenho apoio. Você e um monte de gente. Porque eu não tenho marido. Né? A gente precisa encarar que essa nossa realidade é amar. Né? Eu fiz uma live, tá lá no YouTube com a Paty, ela teve 3 gêmeos, gente, ter um filho já é difícil, imagina ter 3 ao mesmo tempo. E eu lembro que ela me disse assim, eu não tenho nem braço para segurar os 3, se os 3 chorarem ao mesmo tempo. Então, cada uma vai ter as suas dificuldades. Então, eu quero te convidar a não ficar nem querendo comparar e nem achando que você é pior do mundo. Então, sempre vai ter alguém que vai ter uma vida mais fácil ou mais difícil que você. Outro ponto. Se não for como você gostaria, recomece. Isso é muito importante. Se a gente não estiver disposta a aprender, vai ser uma baita pedrada. Vai ser muito difícil. Então, assim, recomece todos os dias. Escolha as suas lutas. Dani, como é que você dá conta de tudo? Nossa, você pergunta um monte. Gente,
Eu dou conta do que eu quero dar conta. Né? Então, assim, essa questão de querer ser a supermãe, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, não, escolha o que é importante para você. Escolha o que é importante para você. Vou te dar um exemplo. Agora as crianças estão em casa, mas eu tava, né, eu tinha uma rotina que um dia eu ensinava, dava um básico de inglês, outro dia eu dava... eu não tenho pena de você. Nossa, várias vezes eu repito ela pra mim, eu não tenho pena de você. Não tenho, cara. Assim, ó, tua vida é bem tranquila. Vamos lá, vamos terminar. Vamos para os finalmente. Se não for do jeito que você gosta, recomece. Gente, a maternidade é um novo dia a cada novo dia. Uma coisa não funcionou, eu gritei, eu explodi, eu errei e recomece. Sabe o que é o problema? É que às vezes é que nem dieta. Onde a gente parou, a gente para. Então, se na maternidade a gente não aprender a recomeçar todos os dias, vai ser uma constante busca doída, dolorida. Então, eu quero te convidar a você buscar todos os dias recomeçar. Ok, eu gritei. É uma dificuldade minha. Eu gritei. Por que eu gritei? O que me levou a gritar? Qual foi o disparo do grito? O que eu vou fazer amanhã para que essa mesma situação não aconteça? E amanhã eu recomeço. E avacalhei com a rotina, foi difícil, eles demoraram para dormir porque estavam sem rotina. Ok, amanhã eu acordo e recomeço. Então, a maternidade, gente, é uma coisa que eu tenho aprendido de muito, né? Desde que a chave começou a mudar. A gente precisa recomeçar todos os dias. O recomeçar é um exercício da maternidade que ele é sempre. Esteja disposta a aprender todos os dias. Aprenda a lidar com as fases, porque o que hoje funciona, amanhã não vai funcionar. Uma atividade que hoje der certo, amanhã não vai dar certo. Eu tava até falando com uma amiga minha, com a Gia, eu falei assim, nossa, eu não amava labirinto, hoje nem dá bola mais para labirinto em papel, então lá imprimir labirintos, para ter labirintos à disposição para ele já não faz mais sentido, né? A Olivia gosta de pintar, o Noah gosta de desenhar, então as fases vão mudando e a gente tem que aprender todos os dias uma nova história. Então eu quero dizer assim, a maternidade desafiadora, ela é demais, ela é muito desafiadora e eu quero te desafiar a começar todos os dias. E dentro disso, gente, a gente precisa... ser humilde. A maternidade coerente vai te exigir muita humildade. Humildade para aprender, humildade para pedir desculpa quando errar, humildade para pedir perdão quando errar pro seu filho, pro seu marido, talvez pros seus pais. A maternidade vai te exigir humildade para aprender, para perguntar. A maternidade vai te exigir muitas vezes humildade para dizer, não sei fazer isso, filho, mas a gente vai aprender junto. Então eu quero te dizer assim, a maternidade vai exigir humildade até de você dizer assim, não dá para tocar tudo. Então essa luta eu não vou lutar. Eu não tenho braço para lutar todas essas lutas. Eu não gosto muito da expressão eu não dou conta de tudo, porque a gente dá conta de tudo que é importante. Então, em vez de você dizer que você não dá conta, eu quero te convidar a você pensar e traçar o que é de fato importante. Tudo isso que eu tenho dividido com vocês não tem a ver com a quarentena, né? Tem a ver quando a gente migrou para a Alemanha, um país onde a gente não falava nada. Eu nunca tinha ficado tanto tempo com os meus filhos em casa. Eu não sabia direito nem o que fazer com eles em casa. E hoje já é uma nova fase. Hoje é muito mais tranquilo. Mas eu lembro que quando a Ana, do Tempo em Casa, me dizia assim, Dani... Deixa eles no ócio, eles vão aprender a lidar com o próprio ócio, eles precisam dizer assim, ela não tá aqui em casa, ela não conhece meus filhos, ela não conhece, imagina, as crianças não largam do meu pé 1 hora, 1 minuto no dia, elas não largavam do meu pé, porque eu não largava do pé delas. Dani, a televisão, vamos diminuir a televisão, a gente conversava sobre isso, não, você não tá aqui em casa pra saber, a televisão é a hora que eu trabalho, eu preciso trabalhar. Hoje eles assistem menos televisão e eu trabalho mais com eles dentro de casa. Então, tudo isso aconteceu lá na minha imigração. Hoje já somos outras lutas. Mas tudo eu quero dizer para você é, aprenda, seja humilde e recomece todos os dias. Recomece todos os dias. Aumente o sarrafo. Uma indicação de livro que eu quero te dar, se você é cristão, Famílias Guiadas pela Fé, devia ser uma leitura obrigatória para todas as famílias. O meu sarrafo depois desse livro foi lá nas alturas. Foi indicação da mamãe por vocação e Tempo em Casa. Eu ganhei da Tempo em Casa e foi assim, um disparo, né? Um disparo de excelência na questão do lar. Agora, a gente não vai crescer como mãe. Eu digo a gente porque eu também tô crescendo. Se a gente não tiver a humildade de aprender,
Então, um traço muito característico para mim de uma mãe é a humildade. É a humildade de aprender, não é a vitimização, ai, não dou conta, não. Mas de saber o que é importante para você, saber o que é prioridade para você e ter consciência a todos os momentos. Quais são as lutas que você vai lutar? Um dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou, nossa, nós tinha passado um dia maravilhoso, tinha sido muito gostoso, as crianças tinham se divertido, nós estávamos juntos. Aí na hora de guardar os brinquedos, eles levaram 2 horas para guardar os brinquedos. Aí a gente conversando sobre isso. E eu falei, você decidiu lutar essa luta. Talvez você podia ter dado uma ajudada, uma agilizada, eles já estavam cansados, porque tinham brincado muito mais do que aquilo. Ou você podia ter dado uma colher de chá para dizer, hoje vocês não precisam guardar os brinquedos, vão lá que eu vou guardar os brinquedos. Né? Então, a gente precisa ter consciência da luta que a gente vai lutar todos os dias. E eu quero te convidar a ser humilde para escolher as suas lutas. Então, se a gente quisesse fazer um recapitulado aqui, né? Bem rápido para encerrar, eu quero te convidar a ter mães de alto padrão. Escolha mães. Não reclame. Não rotule seus filhos. Lembre que eles são os seus reflexos. Entenda as suas maiores lutas e como você vai fazer. Se não for como você gostaria, recomece todos os dias. Esteja disposta com humildade a aprender. Quando a maternidade muda, o mundo muda. Quando você mudar como mãe, os seus filhos vão mudar, o seu marido vai mudar e a sua casa vai mudar. Então eu não quero falar sobre educação de filhos, eu quero falar sobre eu e você, as mães da história. Certo, meninas? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu queria dizer para vocês que não sou dona da verdade, estamos aprendendo juntas, então se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, pode mandar direct. Essa semana estou muito focada em responder, em pensar, Dani, não concordo, também gosto, adoro não concordo, adoro gente que me desafia a pensar além também, abraça as suas circunstâncias. Certo, gente? Se de alguma forma puder ter contribuído com a sua vida, glória a Deus por isso. Se a live foi legal, se você acha que as mães... Tem mais mães que precisam, manda para suas amigas, manda para as mães que precisam ter essa reflexão como eu tenho feito. E se a gente entendesse que a nossa maternidade, a responsabilidade é 100% nossa, o que mudaria? Escreve no papel o que mudaria se eu entendesse que a responsabilidade da maternidade é 100% minha. Quando eu e você mudar, as nossas famílias vão mudar. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe fortemente. Um beijo, viu? Tchau, tchau.